Eu viajo há mais de 30 anos pregando a palavra. Esses dias eu estive no lugar e quando você anda na presença de Deus, você vai conhecendo coisas novas. O poço é fundo, irmãos. O poço é fundo. E esses dias eu preguei no círculo de oração masculino. Minha esposa, quando entrou no carro, falou, nunca tinha visto. Falei, nem eu. E eu não vejo a hora de chegar em casa para dizer, eu preguei no culto sênior. É a primeira vez que eu vejo. Deus os abençoe. Que Deus continue abençoando este departamento. E quero agradecer a Deus pela vida de um amigo que Deus me deu, o pastor Marcos Romão. Deus abençoe meu companheiro, o senhor, a sua casa, a sua família. E quero agradecer a Deus porque foi o servo de Deus que foi a chave que Deus usou para nos abrir esta porta para que chegássemos até aqui. Se os irmãos não gostarem da gente, irmãos, já começo pedindo perdão, mas fale com o Romão. Glórias a Jesus. Amém? Irmãos, verso de número 15 do capítulo de número 24. E deixa eu falar mais uma coisa. Passando por Catanduva, tem uma porta aberta, uma guarida e um copo de água fresca para a gente se alegrar naquele lugar. Quem sabe alguém diz assim, ih, pastor, é impossível, eu nunca imaginei estar nessa cidade. Jesus me trouxe, por que Jesus não pode levar os irmãos por passagem por lá? Estando por lá, as portas estão abertas. Verso de número 15. E sucedeu que antes que acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Amém. Pode tomar assento. Irmãos, eu li apenas um verso, que é o verso de número 15. Apesar do capítulo ser extenso, o capítulo tem 67 versículos. 67. O capítulo 24 do livro de Gênesis tem 67 versículos. Eu li um verso, que é o 15, e li ele proposital, porque para mim o divisor de águas nesse texto está no verso 15, e eu vou lhe explicar. Se você ler o texto inteiro, você vai ver que tem diversos personagens no texto, ao longo dos 67 versos. Mas para mim, os principais personagens deste capítulo estão até o verso de número 15. Até o verso de número 15, a Bíblia vai falar de 4 pessoas. Quantas pessoas eu disse? A Bíblia vai falar de Rebeca, a Bíblia vai falar de Abraão, a Bíblia vai falar de Isaac. E a Bíblia vai falar do mordomo mais velho da casa. A Bíblia diz que Rebeca está sendo procurada. Ela está sendo procurada por Eliezer. Eliezer procura Rebeca para servir de esposa para Isaac. E Isaac é o amigo de Abraão. Ou seja, aonde tudo começa é entre Deus e este homem chamado Abraão. O céu olhou para este homem, apontou para ele e fez uma promessa e uma aliança com ele de uma envergadura tão grande e tão pesada espiritualmente, que os anos se passaram e as promessas de Deus estão de pé na nossa vida. O que Deus fez para Abraão. Só uma para os irmãos entender. Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então pode dar glória, porque a tua casa está debaixo desta promessa também. E o que me chama a atenção é como o escritor começa a falar deste homem. O verso primeiro, quando você chegar na tua casa, tu medite, o verso primeiro, o escritor começa assim, e era Abraão já velho e adiantado em idade. O escritor já começa dizendo que ele é velho e a idade já passou. Mas na verdade não é uma falta de respeito, porque a cereja do bolo não está na parte A, a cereja do bolo está na parte B do verso. Na verdade, quando você vai estudar a vida desse homem, você vai ver que tem algumas coisas e algumas datas que marcaram a trajetória deste homem com Deus. Por exemplo, Deus quando chama Abraão é no capítulo 12. E no capítulo 12 esse homem está com 75 anos de idade. No capítulo de número 15 ele já está com 86. Só se passaram 3 capítulos, mas já são 11 anos que esse homem aceitou andar com Deus. No capítulo de número 21 ele já está com 100. No capítulo de número 24 a Bíblia diz que Isaac já está com 40 anos. Ou seja, no capítulo 21, quando ele tem 100 anos, é a data que nasce o menino. E se quando nasce o menino, o pai tem 100, agora no 24 o menino está com 40, é sinal que o pai está com 140 anos de idade. No capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele tem 75, e no 24 ele está com 140. Do 12 para o 24 são 12 capítulos, mas já são 65 anos que esse homem aceitou andar com Deus. Aí você vai entender porque que o escritor começa dizendo, e era Abraão já velho e adiantado em idade. Mas a cereja do bolo diz o quê? Mas o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. O que o escritor está dizendo é o seguinte, que a idade chegou, que o tempo passou, mas as promessas de Deus não caiu por terra. Levanta a tua mão, segura para o alto que eu vou liberar uma palavra. A idade pode chegar, o tempo pode passar, mas pode dar glória que as promessas de Deus estão de pé na sua vida e na sua casa. E o que me chama a atenção, irmão, é a preocupação deste homem. E como Deus chama esse homem. Porque você vai ver que no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, desculpe da minha liberdade de expressão, a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, me perdoe meu português chulo. Deus no capítulo 12, quando vai chamar Abraão, Deus não bate palma, Deus não pede licença, Deus não toca campainha, nem dá a paz do Senhor. Deus chega chegando.
Deus chega no capítulo 12 dizendo: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. O que tem na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Caminha comigo que eu vou te mostrar. O que tem lá na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, mas tinha a voz de Deus dizendo: vem comigo que eu vou te mostrar. Esse homem aceita o desafio e começa a andar com Deus. E eu saio do capítulo 12 e vou para o capítulo 23 por causa do horário. No capítulo 23 diz a Bíblia que Sara morre. E no capítulo de número 24 eu encontro um homem de 140 anos, detentor de uma promessa espiritual muito grande, milionário e pai de um solteirão rico de 40 anos querendo casar. Nota de rodapé para alguém aqui: ainda há esperança. Irmão, volta comigo aqui. Abraão está preocupado com a solteirice do filho. Preste atenção nisso, eu estou afirmando, ele está preocupado com a solteirice do filho. Por quê? Porque ele sabia que com a morte dele, quem daria continuidade da aliança que Deus tinha feito era o filho. Então ele sabia que o filho não poderia se envolver com uma menina errada. Porque Abraão entendeu que Deus não gosta de mistura, Deus gosta de raça pura. Então Abraão entendeu: se meu filho se envolver com uma moça errada, a aliança pode ser rompida. Porque deixa eu te falar uma coisa: você sabia que uma pessoa errada no meio da tua família pode causar um prejuízo não só para alguém que colocou este alguém dentro, mas para a tua geração? Oh, glórias a Jesus. Isso aqui é culto sênior ou é culto de ensino, irmãos? Mas volta comigo aqui. Você sabia que uma pessoa errada pode causar um prejuízo no meio da tua parentela? Mas eu quero ser boca de Deus para a tua casa. E eu estou no culto certo para isso, porque você é o patriarca e a matriarca da família. Levanta a mão que eu vou profetizar. Nada e nem ninguém vai entrar no meio da tua geração para impedir promessa de Deus no meio da tua casa. Quem sabe você diz assim: ei, pastor, você já chegou tarde, porque não vai entrar, já entrou. Entrou? Então eu tenho uma notícia para te dar: pastor não coloca no lugar, esposa não coloca no lugar, pai não coloca no lugar, mas pode dar glória porque o céu sabe colocar no lugar. Eu sou pai, pastor, de um casal de... Meus filhos ainda estão na adolescência, o mais velho partindo para a juventude, o João tem 17 anos e a Sara tem 14 anos. Se Jesus voltar agora, irmão, a minha preocupação como pai acaba agora. Porque a gente vai para o céu e essa fatura está liquidada. Mas enquanto Jesus não volta, eu já oro pela minha futura nora, que eu não sei nem onde ela anda. Confesso que não oro assim com veemência pelo genro, mas de vez em quando eu preciso orar também pelo futuro genro. Por quê, pastor? Porque eu não quero, irmão, que os meus filhos entrem na descendência de ninguém para ser impedimento. Mas eu também peço para Deus guardar minha geração, para que ninguém entre no meio da minha casa para servir de impedimento. Então eu vou liberar de novo, porque eu também preciso disso. Ninguém vai entrar no meio da nossa casa para impedir promessa de Deus na nossa vida. Oh, glórias a Jesus. Então, Abraão, preocupado com isso, Abraão chama quem? Eliezer. Quem que é Eliezer? O mordomo da casa, o mais velho mordomo da casa. Aquele que por meados do capítulo 15, Abraão achou que ele seria o detentor da promessa. Então Abraão vai lá e chama ele. Eu não li todo o texto, mas você na tua casa lê e de repente você já conhece, mas você vai entender o que eu vou dizer. Abraão chama Eliezer e o diálogo começa mais ou menos assim: Eliezer, vem cá, coloca agora a tua mão debaixo da minha coxa, que eu quero que você me faça uma promessa para mim, mas adiante do meu Deus. Irmão, olha o peso disso aqui. Sabe o que Abraão está dizendo para Eliezer? Você vai prometer para mim, mas meu Deus está aqui olhando. Eliezer disse: então primeiro fala o que eu tenho que prometer para saber se eu posso cumprir. Mas por que você está com medo, Eliezer? Porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Deus não quebra princípios. O que tem de gente com bênçãos retidas porque toca onde Deus não convidou para tocar. Eliezer entendeu: se eu não puder prometer para esse homem, eu não vou prometer, se eu não puder cumprir. O que eu tenho que prometer a Abraão? Aí Abraão começa: primeiro, não deixa meu filho casar com uma cananeia. Não, isso aí eu consigo. Se eu pegar teu filho paquerando uma cananeia, eu vou ser uma pedra de tropeço. O que mais, ô Abraão? Eu quero que você vá lá na casa do meu pai, do meio da minha parentela, porque é de lá que você vai trazer uma moça para casar com Isaac. Eliezer disse: não, isso aí eu também consigo. Aí você pega o texto, quando você chegar na tua casa, antes de chegar no verso 15, Eliezer pergunta assim: Abraão, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou lá, procuro a moça e acho a moça. E na hora de eu voltar, se a moça não quiser vir? Eu deixo a moça lá, venho aqui, pego o teu filho, levo o teu filho para lá. O que Abraão respondeu? Não faça isso. Porque o Deus que me tirou da casa dos meus pais falou que a minha semente cresce aqui. Então não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Oh, glória. Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Desculpe do que eu vou dizer, irmãos, porque hoje estão pregando um evangelho tão barato que parece que é Jesus que tem que ficar se rastejando atrás do pecador para o pecador aceitar ele. Mas eu continuo com o que diz a Bíblia: quem quiser vir após mim, disse Jesus. Não sou eu que vou não, é você que vem.
Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Você pode dar um glória por esta palavra? Abraão responde para Eliezer assim: Eliezer, se você for lá procurar a moça, achar a moça, e na hora de voltar a moça não quiser te acompanhar, você está livre do juramento. Eliezer disse: não, então eu vou prometer. Ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, faz a promessa, e a Bíblia diz que ele sai dali e vai se preparar para a viagem. O texto vai dizer que a primeira coisa que ele pega são 10 camelos. O verso de número 10. Diz o texto que ele pega 10 camelos dos camelos do seu Senhor. Irmãos, esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Quantos camelos ele pegou? Vamos lá, quantos camelos? 10 na Bíblia fala da plenitude de Deus. E eu vou te explicar. Deus quer nos usar com plenitude. Mas para Deus nos usar com plenitude, a nossa ferramenta tem que estar afiada. E deixa eu te dar outra notícia. A ferramenta quem dá é Deus. Mas quem afia ela sou eu e você. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Quer cantar e não ensaia. Jesus. Quer pregar e não estuda. Quer ter poder de Deus na vida, mas não ora e não jejua. A ferramenta é Deus quem dá, mas quem afia ela sou eu e você. E vou te dar outra notícia: se a tua ferramenta estiver afiada, quando Deus precisar, Ele vai te usar com plenitude e o nome dele vai ser glorificado. Você quer ver? Ou você está achando que Davi acertou a testa do gigante de graça, irmão? Ou você está achando que Davi jogou a pedra errada e o anjo disse: não, Davi, não é aqui não, é aqui, ó. Não, senhor. Kevin Corner vai dizer que Davi, quando ele se apresenta para Saul, a Bíblia não diz, mas Kevin Corner vai dizer que Saul pergunta para ele: o que você sabe fazer? Ele diz: eu sei cantar, compor, pastorear, tocar harpa e dar pedrada. E como é que você vai lutar com o gigante? Não canto, não toco, não pastoreio nem componho, só sobrou pedra. Mas o hino diz que na mão de quem tem unção, uma pedra vira bala. Davi era tão bom no tiro ao alvo, irmão, que quando ele vai lutar contra o gigante, ele pega 5 pedrinhas. Quantas pedrinhas eu disse? E você sabe por quê. E se você não sabe, fique sabendo. Ele não pegou 5 pedrinhas porque caso ele erre uma, ele tem 4 de lambuja. Ele pegou 5 pedrinhas porque a biografia do gigante diz que ele tinha 4 irmãos, com ele 5. Davi disse: eu vou levar 5. Por quê, Davi? Porque uma é dele. E as outras 4, se os irmãos dele entrar, para quem derruba um, derruba os 4 também. Se eu tivesse lá, eu ia levar. Ô Davi, por que você não leva mais pedra? Vai que você erra alguma. Eu disse: não, eu não caí de paraquedas não. Quando ninguém me viu, eu estava orando. Oh, glórias a Jesus. Quando ninguém me viu, eu estava ensaiando. Quando ninguém me viu, eu estava estudando. Estou profetizando, receba esta palavra. Quando ninguém te viu. É por isso que a gente não pode julgar quando chega alguém aqui, canta, prega e a glória desce. Aí a gente fala: meu Deus, tão quietinho, a gente não vê. Você não viu aqui, mas nos bastidores, quem honra em Deus no secreto, Deus honra em público, irmãos. Quantos camelos ele pegou? E a Bíblia diz que a fortuna de Abraão estava na sua mão. Sabe o que ele faz? Ele abre a bolsa, coloca todo adorno que uma noiva precisava para o dia do casamento. Fecha a bolsa, monta no camelo e parte para a Mesopotâmia. Sabe quantos dias de viagem, irmão? Das tendas de Abraão, da onde ele estava, para onde ele saiu? 30 dias. Quando ele chega na Mesopotâmia, a Bíblia diz que ele talvez não saiba como fazer. Porque deixa eu te explicar o que eu quero dizer aqui. A pergunta é: o que fazer? Quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer. Se nós estivesse lá, nós íamos perguntar: Eliezer, você sabe o que é para fazer? Sei. O quê? Procurar uma nora para Abraão. E como é que você vai fazer isso? Isso é que eu não sei. Eu sei para o que eu vim e o que fazer, mas não sei como fazer. Então o que você vai fazer? A Bíblia dá a resposta. Primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele desce na fonte. Vamos junto? Ele desce e na fonte ele vai orar. Deus está dando resposta, irmão. Oh, glórias a Jesus. Fonte e oração. Este homem vai fazer uma das orações mais desafiadoras que, para mim, eu não estou enfatizando, irmãos, para mim, uma das orações mais desafiadoras que a Bíblia pode registrar foi a oração de Eliezer. E eu vou te explicar. Olha o que esse homem vai pedir. Ele está dizendo assim, quando você lê na tua casa, você vai encontrar isso aqui. Ele disse assim: Senhor, dai-me hoje um bom encontro. Faça beneficência para o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, ao tempo que as moças dessa cidade saem para tirar água. Aí ele começa a pedir: seja pois que a donzela que eu disser, abaixa agora o teu cântaro e me dá o que beber. E ela disser, bebe. E também darei de beber aos teus camelos, que seja ela a moça que tu designaste ao meu servo Abraão. Deixa eu te explicar isso aqui. Sabe o que ele está pedindo para Deus? Deus, me dá sinais. Eu não posso errar na escolha da moça que vai ser nora do meu Senhor. E ele pede pelo menos 5 sinais. Primeiro, que ela desça na fonte. Segundo, que ela traga o cântaro. Terceiro, que ela encha o cântaro. Porque pode parecer pouco, mas deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que sai de casa, vem na fonte, traz o cântaro e volta com o cântaro vazio.
Mas só vai sair vazio quem quiser, porque tem água de Deus jorrando na fonte hoje aqui. E não é porque eu estou pregando não, o Zino já está mandando água do céu para o cântaro de quem veio buscar água da fonte. E olha, os 3 primeiros pedidos são simples, que ela venha na fonte, traga o cântaro e enche o cântaro. Agora, olha o 4º pedido. A moça que eu disser, me dá de beber, e ela dizer, toma, seja ela. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou pedir água para mim, Senhor. E ela tem que me dar como sinal que é ela. Pode parecer simples, né, irmão? Mas na nossa cultura isso é simples. Na nossa cultura, se um senhor de idade pedir um copo de água para uma moça e ela negar, para nós ela é uma sem educação. É ou não é? Tanto é que se você entrar num transporte público e sentar numa cadeira de idoso e entrar um idoso, você não levantar, todo mundo fica te medindo e te fritando. Porque é a nossa cultura honrar o idoso. Agora lá, não. Uma moça donzela não podia falar com um homem estranho em praça pública. Um rabino não tinha liberdade de andar com a esposa do lado. Porque isso era desonra. É cultura, irmão. Você sabe o que é cultura de um povo? Eu vou tentar te explicar de forma superficial. Se você sair daqui agora e for comigo para Catanduva e no domingo, quando acabar o culto, tu ficar meia hora na calçada conversando com os irmãos vão olhar para você e vai dizer, você não é daqui, né? E como que você sabe que eu não sou daqui? O seu jeito é diferente, teu idioma é diferente, você fala diferente. A cultura de um lugar para o outro, dentro de um país, já é assustador e perceptível. Deus me deu a oportunidade de pisar num país saudita. E quando nós chegamos no ônibus, eu e um pastor amigo meu, ele virou para mim e falou assim, rapaz, vamos tomar um sorvete? Estava quente demais. Eu falei, vamos. Aí eu corri os meus olhos, era como se fosse um terminal de ônibus, e eu vi várias lanchonetes, estou falando em linguajar nosso, e eu vi geladeiras de sorvete. Eu falei para ele, pastor, olha lá, vamos lá pegar, enquanto a caravana não chega. Ele falou, não, primeiro eu preciso saber se pode. Eu olhei para ele e falei, tomar um sorvete tem que saber se pode, meu irmão? Tendo calor e tendo dinheiro, pode. Ele falou, não é assim não. E a gente matutão, né, irmão? Da roça. Aí chegou o guia. Ele virou para o guia e falou assim, aqui nós podemos tomar um sorvete? O guia disse, aqui pode. Eu falei para o guia, desculpa a pergunta, senhor. Por quê? Tem lugar que não pode? Ele disse assim, hoje é uma sexta-feira, é o dia do Ramadã, é o dia mais sagrado para o muçulmano. E se você for num lugar onde não permite você fizer isso em praça pública, para quem está quase 24 horas de jejum, você pode ser preso. Se for da nação, você pode apanhar. Apanhar em praça pública para poder respeitar. Sabe o que é isso? É cultura. Quem é que quebra a cultura de um povo, meu irmão? Aí ele falou assim, então aqui pode, nós vamos. Vamos lá, pastor Isaías. Eu falei, não, é melhor eu tomar sorvete em Catanduva. Vai. Não vamos tentar o Senhor nosso Deus, não. Sabe o que Eliezer está pedindo para Deus? Quebra a cultura dela. É costume das moças não falar com homem estranho, mas para mim eu vou pedir água, ela tem que me dar. E se você entendeu o 4º sinal que ele pediu, você vai ficar abismado com o 5º. Olha o que ele disse. E detalhe, para mim eu vou pedir água, mas para os meus camelos é ela que tem que oferecer. Irmão, quantos camelos ela trouxe? Se eu tivesse lá, eu ia falar, irmão Eliezer, não vai sair daqui nunca, meu irmão. Tu trouxe foi 10 camelos. Tu sabe quantos litros d'água bebe um camelo de uma vez só com sede? Segundo os biólogos, diz que chega a beber 100 litros d'água de uma vez. Eu estou falando de 10 camelos que estão há 30 dias atravessando o deserto. Mas ele não mudou. Volta aqui, irmãos. Ó, ele não mudou a oração. E a oração desse homem foi que nem uma flecha. Porque no verso 14 ele arma a oração e manda para o trono. No verso 15 Deus pega e devolve respondendo. E estando ele ainda orando, prepare um glória. Chega Rebeca. Deus está dizendo para alguém aqui, fica na fonte que eu tenho resposta para você na fonte. Primeira coisa que ele olhou para Rebeca, donzela. E como você sabe que é donzela, irmão Eliezer? As vestes denuncia. Donzela, bonita. Deixa eu ver se ela trouxe o cântaro. Trouxe o cântaro. Deixa eu ver se ela vai passear na fonte ou ela vai fazer alguma coisa com o cântaro. Ela trouxe o cântaro, veio na fonte, desceu na fonte e encheu o cântaro. 3 sinais já foi na lata. Só que agora ela está voltando para casa. E é o 4º sinal e o 5º que é o mais difícil. E ele falou, não vou amaciar. Olha o texto, irmão. Ele diz assim, ó, que eu conheça nesses sinais, que eu estou te pedindo que ela é a moça. Quando ela está passando com o cântaro no ombro, voltando para casa, ele colocou o 4º pedido em ação. Ele disse, moça. Ela olhou para ele e disse, pois não, senhor. Você pode me dar um pouco da tua água? Ela tinha tudo para falar não. E se ela fala não, na cultura dela, ela tinha que ser parabenizada. Parabéns, irmã Rebeca, que você não falou com um homem estranho. Só tem uma coisa, irmão, se ela também fala não, ela nunca ia imaginar o que ela ia perder. Porque Abraão não deixou ele falar o que esperava. Você já parou para imaginar, pastor? Se ela chega lá, se Eliezer chega lá e fala assim, as vagas estão abertas para casar com um solteirão milionário. E detalhe, vocês não vão ter sogra. Eu pensei que os irmãos não iam pegar. O loading demorou um pouco aí.
É brincadeira com as sogras, viu, irmãos? É brincadeira. Abraão diz, não prometa nada. Vai lá e quem for a noiva... Irmão, preste atenção nisso que eu vou falar, é muito forte. A noiva vai se entregar pela essência. Porque interesseira tem outro nome. Interesseira tem preço. A noiva tem valor. É por isso que uma das frases mais belas que eu já vi é: nós não adoramos a Deus pelo que Ele tem. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Você me dá um pouco da tua água? Ela olhou e disse, pois não, senhor. Ela veio com o cântaro e começou a derrubar água na mão dele. Irmão, eu quero crer que ele nem com sede estava. Eu fico imaginando ele dizendo, pensando, será que é ela? Veio na fonte, trouxe o cântaro, encheu o cântaro e me deu água. Só que se ela não oferecer água para os camelos, não é ela. Mas não deu nem tempo. Porque a Bíblia vai dizer que do jeito que ela está mandando água na mão dele, ele está bebendo, ela correu os olhos nos camelos e disse assim, seus camelos já beberam água, senhor? Ele disse, ainda não. Ela falou, então pega o meu cântaro que está cheio, dá o teu que está vazio, que enquanto você bebe do meu, vou pegar do teu para dar água para os teus camelos. Ele levantou e disse, louvado seja o Deus. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Sabe o que ele faz, irmão? Ele espera ela matar a sede dos camelos, ele abre a bolsa, pega os adornos e adorna ela. Ele já ali foi o primeiro dia das noivas, foi ali na fonte. Ele já preparou ela para o casamento. Você pensa que ela ficou esperando noiva? Não. O texto diz que ela recebe, eu já estou por meados do verso 16. Mas na tua casa tu leia. O texto diz que ela recebe o adorno e sai correndo para casa. A pergunta é, Eliezer correu atrás dela? Não. Se eu tivesse lá, talvez eu correria? Sim. Por quê, pastor Isaías? Porque ela estava cheia de ouro e ninguém sabia quem era ela sumiu no meio da trilha. Se eu tivesse lá, eu ia dizer, irmão Eliezer, você não vai correr atrás dessa menina? A Bíblia diz que ele não correu. E a Bíblia também não fala o porquê. Mas a Bíblia me dá liberdade para pensar, irmão. Se Abraão é um senhor de 140 anos e Eliezer é o mordomo mais velho da casa, esse homem está na casa dos 100. Rebeca está na casa dos 30. Eu acho que alguém entendeu, que eu vi alguém rindo por aqui. A pergunta é, como que um senhor de 100 anos pega na corrida uma menina de 30? Ô irmão Eliezer, você vai correr atrás dela? Eu não alcanço. E o que você vai fazer? Eu vou continuar na fonte. Porque o Deus do meu Senhor, glórias a Jesus, que começou a mexer na fonte, Ele vai concretizar na fonte. Sabe o que ela faz, irmão? Ela corre para casa. E quando ela chega em casa, ela já chega adornada. O irmão dela, Labão, olhou para ela e falou, Rebeca, você vem vindo da onde? Ela disse, eu venho vindo da fonte. Ele falou, e quem foi que te deu todos esses adornos? Porque quando você saiu daqui, você não tinha isso, e você voltou da fonte com isso. Quem foi que te deu? O texto diz que ela falou assim, um homem que eu encontrei na fonte. Sabe o que ele falou? Então fique em casa que quem vai descer na fonte agora sou eu. Ó, glória. Irmão, deixa eu resumir aqui para você recapitular. Ela desce na fonte, se enche na fonte, entrega na fonte, recebe na fonte e leva para casa. Eu vou repetir, não é para você dar glória não, viu, irmão? Guarda na tua tábua do coração aí. Ela desce na fonte, se enche na fonte, entrega na fonte, recebe na fonte e leva para casa. E agora eu vou profetizar. O que você está recebendo na fonte pode dar glória que tu vai levar para a tua casa. E a profecia continua na igreja. Porque quando ela chega em casa, quem estava em casa quer descer na fonte para conhecer. Eu vou continuar profetizando. O que você está levando para a tua casa hoje vai despertar interesse em quem você está orando para Jesus salvar. Oh, glórias. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu, irmão. Eu estou falando para quem é pai, para quem é avô aqui, quem é avó. Eu estou falando para quem já chegou no talento do bisavô do bisavó. A tua geração não vai se perder. Receba essa profecia. Levanta a mão que eu vou profetizar, porque eu estou sentindo queimar aqui. Deus vai na biqueira de fumo, balcão de boteco, balcão de padaria. Deus arranca do charco de lodo, dá um banho de sangue, enche de graça e coloca do teu lado para dar glória com você. Eu estou sentindo Deus nessa casa aqui. Você crê que enquanto você adora a Deus aqui, Deus visita aquele que você está orando para Jesus salvar? Oh, glórias a Jesus. Mas irmão, vamos para frente por causa do horário. Eu queria concluir o texto. Ele desce na fonte. E quando ele desce na fonte, a Bíblia vai dizer que ele encontra Eliezer. Aí ele chega para Eliezer e diz assim, foi o senhor que deu um presente para uma moça que saiu daqui quase agora? Eliezer diz, foi eu. Labão falou, ela é minha irmã. O senhor não quer ir para casa? Ela está lá em casa. Irmão, só pode ser coisa do Deus de Abraão. Quem fica na fonte tem direção. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmãos. Alavachole, calamanai. Não, vamos para casa. Olha o que ele falou. Tem pastagem para os teus camelos e hospedagem para ti. Ele sobe para a casa de Rebeca, abre o pasto, solta os camelos. E quando ele está indo para a casa de Rebeca, Labão... Pega o texto quando tu chegar na tua casa. Eu estou pregando o que está no texto. Diz o texto que Labão olhou para ele e falou assim, você chegou na hora certa. Está certo que não está com essas palavras, viu, irmão? Isso aqui é a minha tradução.
Tradução, pastor Isaías de Oliveira. Você chegou na hora certa. Mamãe acabou de passar um café da tarde. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Bom, eu deduzo, porque a Bíblia diz que ele falou, vamos entrar porque a mesa já está preparada. Oh, glória. Quem fica na fonte chega até a mesa. Falou, vamos entrar? Diz o texto, irmão, olha isso aqui. Diz o texto que quando ele pisa no batente da porta, Labão, não acontece nada. Mas quando Eliezer pisou na porta, o pai de Rebeca lá de dentro diz, ei, senhor, aí na porta, segura a mão aí na porta. Espera só um minutinho. Você pode entrar na minha casa, sentar na minha mesa, comer do meu pão, mas primeiro eu preciso trazer uma bacia de água porque eu tenho que lavar os teus pés. Na porta. Me ajuda aqui, Jesus. Perceba que esse homem recebe água 2 vezes. Quantas vezes eu disse? Primeiro foi na fonte, segundo foi na porta da casa. E eu vou te explicar. Na fonte ele recebe água para suprir uma necessidade, matar a sede. E na porta, se é que ele queria entrar, sentar na mesa e comer do pão, tinha que deixar lavar os pés na porta. Qual que é a diferença disso, pastor? Eu vou te explicar. Eu quero voltar aqui, Jesus. Mas eu vou explicar. Na fonte vem quem quer, irmãos. Na fonte vem quem quer. Eu não sei quantas portas tem essa igreja, mas eu já vi gente entrar por aqui, já vi gente passear ali, tô vendo gente pela frontal, pelas lateral, eu não sei quantas portas tem essa fonte. Eu só quero te fazer uma pergunta, tem alguém te segurando aí no banco? Alguém te forçou você vir aqui? Então pronto. E se eu quiser ir embora, pastor? Ixi, eu já tô contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 6 portas para você ir. E eu tô te falando isso com muito respeito, você vai entender onde eu quero chegar. Na fonte vem quem quer, fica quem quer, traz o cântaro que quer e enche se quiser. Paz, meus irmãos, tem gente que vem na fonte e não para de conversar. Com todo respeito, irmão, você veio fazer o quê no culto? Com todo respeito, você veio fazer o que na igreja? Você sabia que essas 2 horas de culto pode ser um divisor de águas na tua vida? Você sabia que é nessas 2 horas de culto que Deus queima a célula doente no teu corpo pela raiz antes de você passar no médico? Oh, glória! Se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Aqui Deus fecha a sepultura, aqui Deus confunde medicina, aqui Deus tira o teu da boca do leão. Receba essa palavra. Olha, irmãos, eu saí de Catanduva de manhã, cheguei em São Paulo à tarde, dormi em São Paulo, levantei às 3 da manhã, para sair da onde eu estava às 4, para chegar no aeroporto antes do trânsito de São Paulo despertar e começar, para mim pegar o voo 8 e pouco, para mim chegar aqui em Navegantes 9 e pouco, mas a neblina, a cerração estava muito grande. O voo ficou voando ali em volta de Navegantes uns 20 minutos. Quando ele tentou pousar, não deu. Quando ele foi bater na pista, ele arremeteu. Ficou voando mais uns 15 minutos. E daqui a pouquinho o piloto avisou, não dá para pousar em Navegantes. Estamos indo para Joinville. E como estava baixo o avião e deu tempo de conversar, falei para o Marcos Romão, me busca em Joinville, porque aqui não deu para pousar. Me pegou em Joinville. Cheguei aqui por volta das 3 da tarde. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Você acha que eu vou sair da minha casa, meu irmão? Andar 5 horas de viagem da minha cidade até a capital, para mim pegar um voo, levantar de madrugada, ficar dando volta nas nuvens por aí, para chegar aqui só porque eu sou pregador? Enquanto eu estou aqui, a minha casa precisa de um socorro. Eita, glórias a Jesus! E eu não vim aqui brincar de pregar, eu vim aqui entregar o que é dele e também receber o que ele tem para me dar. Eu quero crer que enquanto eu estou aqui, Deus visita a saúde da minha mãe agora. Eu quero crer que enquanto eu estou aqui, Deus renova as forças do meu pai. Deus alcança a minha casa. Deus alcança a minha família. Deus alcança a igreja que está debaixo dos meus cuidados. E eu quero ser boca para você. Deus alcança a tua casa. Deus alcança a tua família. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Olha, irmãos, com todo respeito, um crente que não sabe esperar a bênção apostólica e vai embora antes de acabar o culto, ele tinha que rever os conceitos dele. Quem mandou me convidar, irmão? Eu já falei, se os irmãos não gostar, fale com o Romão. Irmãos, com todo respeito, às vezes o culto passa 10 minutos, tem gente que não sabe aguardar. Ai, o pastor já perdeu o horário do culto, o pregador não para de falar. Eu estou dentro do meu horário, irmão. Você sabia que 10 minutos que Deus te segura no templo pode ser um livramento para o retorno da tua casa? Oh, Jesus amado. Jesus, eu quero voltar aqui, mas a palavra vai ficar no altar. Eu posso não voltar, mas a palavra vai ficar. Você sabia que tem coisas que o pastor da igreja não pode falar? E houve um silêncio no céu. E não é porque ele não tem autoridade não, irmão. Pelo contrário, o cajado está na mão dele. Mas nós estamos vivendo uma geração de uns crentes tão não me toque, não me rele, que dependendo do que os obreiros da casa falar, a igreja não recebe. Isso, irmão, já conhece. Tem uns que ainda gostam de esquerar. Dependendo a palavra vem de confronto, em vez da pessoa pegar a palavra e mudar de vida, não, fica lá, tá dando indireta, ele já sabe do problema. Aí sai
sabe o que Jesus faz? Traz um de fora. E eu vou falar, porque amanhã eu vou embora mesmo. Glória a Jesus. Isso é fonte, irmão. Na fonte vem quem quer. Na fonte fica quieto quem quer, parado quem quer, presta atenção quem quer, enche o cântaro quem quer. Na fonte tem de tudo. Na fonte tem quem é grato, tem quem é ingrato. Igreja é tudo igual, viu, irmão? Estou falando aqui, mas não muda nada onde eu estou. Você quer ver só? Igreja só muda de tamanho. E quanto maior a igreja, maior os problemas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você já viu alguém que entrou na igreja, pediu para a igreja orar para Jesus abrir uma porta de emprego? A igreja orou e Jesus abriu. A pessoa não voltou mais? Aqui acontece isso? Ufa, eu achei que era só onde eu estava. E eu vou assassinar o português aqui agora. Dá vontade de desorar. Você encontra a pessoa e fala: meu irmão, você sumiu da igreja. Eu estou trabalhando tanto, mas qualquer hora eu apareço lá. Ai, Jesus, fecha a porta. Mas Jesus é tão misericordioso que a pessoa ainda recebe promoção. Mas deixa eu te dar uma notícia: nem tudo que está dando certo tem aprovação de Deus, viu? Cuidado, Deus vai dando corda e tempo ao seu tempo. E quando a corda estica que Deus vai puxar, a fatura ele também não deixa de entregar. Você conhece alguém que já pediu oração para Jesus curar, a igreja orou e Jesus curou? E depois que recebeu a cura nunca mais voltou? Porque na fonte tem quem é grato, mas tem quem é ingrato. Agora deixa eu te dar uma notícia. Aqui pode ter grato, ingrato, quem vem aproveitar o culto, quem veio só para ver, pode ter de tudo aqui. Agora na mesa, irmão, só senta na mesa quem dá o pé pro dono da casa lavar. E vou dizer, não é no altar que lava pé não, é lá na porta. Oh, glória 2 vezes. Eu vou tentar te explicar. Sabe o que é lavar pé? É mudar de vida. E não se assusta, porque tem gente que não quer mudar de vida, irmão. Tem gente que gosta da vidinha que leva. E eu espero que eu não vou te escandalizar. Jesus, eu quero voltar aqui, Jesus. Ou pelo menos salvo o Romão. Glória. Deixa eu te dar uma notícia, irmão. Não se escandalize com pessoas da igreja que dão mau testemunho. Porque aqui dentro, agora, a Bíblia vai dizer que tem 2 tipos de igreja. A que quando a trombeta tocar vai subir e a que vai ficar. Lute para você e a tua casa entrar dentro da arca. Oh, glórias ao nome de Jesus. Sabe, irmão? Desculpa da liberdade, da agonia da gente ver aquele irmão esmorecendo na fé e você fala para o irmão: meu santo, o que aconteceu? A gente enxerga tanta coisa, o irmão, a irmã. A pergunta é: o irmão tem marca de cravo no pulso? O irmão tem marcas de cravo no tornozelo? O irmão subiu no Calvário por você? O irmão foi furado com uma lança do lado direito para você poder estar aqui? Então desculpe da liberdade, pare com mimimi, se afirme em Jesus, porque a trombeta vai tocar. Oh, glórias ao nome de Jesus. E vou falar outra coisa, irmão. Não se escandalize. Por quê? Porque tem gente que canta, que toca, que prega, que dirige departamento. Por que não dizer toma ceia todo mês e nunca deu o pé pro dono da casa lavar? Parece que estava gostoso até agora, né, irmãos? Mas graças a Deus que nós somos sênior. Glória, a gente aguenta, irmãos. Viu? Irmão, eu tenho 48 anos de vida. Sou nascido e criado na igreja. Igual o pastor que me antecedeu. Senhor, quanto tempo o senhor está na igreja? Eu vim desde a barriga da minha mãe. Eu estou dentro, eu também. Agora a pergunta é: o que adianta ter 48 de vida, 48 de igreja, viajar mais de 30 anos pregando a palavra e a trombeta tocar e eu ficar? Eu tenho que dar o pé para o dono da casa lavar todo dia. O que significa lavagem de pé, pastor? Mudança de vida. E tem gente que não quer mudar de vida, irmãos. Tem gente que só lembra do culto que é crente na hora do culto. Mas quando acaba o culto ele esquece que é crente. A boca que adora aqui é a mesma que blasfema lá. A mão que ergue para dar glória aqui é a mesma mão que abaixa se alguém ofender lá. Crente é crente em qualquer lugar. Ele é aqui, é em casa, é aqui, é na empresa, é aqui, é na escola. Mesmo entalado, você pode dar um glória por esta palavra? Mas vamos para frente por causa do horário. O texto vai dizer que alguém falou: para entrar na casa, sentar na mesa, eu preciso lavar o teu pé. Pode lavar. Lava os pés. Alguém disse: então agora tu pode sentar. E olha o que a Bíblia diz: a mesa está preparada. Ele senta na mesa, e eu acho bonita essa parte. Essa não, todas, mas essa me chama a atenção. Que ele pede uma oportunidade. Leia na tua casa. Ele é mais ou menos assim: eu posso falar um negócio? Alguém diz: pode falar. Inclusive o senhor já pode comer. Falei: não, mas antes de eu comer eu quero falar uma coisa. Pois não. Ele poderia ter começado mais ou menos assim, irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Eliezer. Sou tutor de um velhinho de 140 anos, milionário. Mas quem manda lá na casa dele sou eu. Eu sou o cara. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Ele podia dizer assim: eu sou tão cara que até uma mulher para o filho dele, ele não deixou o filho escolher. Ele mandou eu escolher a mulher do filho. Eu sou o cara ou não sou? Mas quando ele senta na mesa, ele dá um show de humildade. E como é bom crente humilde, irmão. Como é bonito gente humilde no reino. O que me chama a atenção é que quando ele senta na mesa e diz: eu posso falar? Pode. Eu, sou servo. Oh, glória. Sabe o que ele está dizendo? Tem ouro na minha bolsa, mas não é meu. Tem camelo no pasto, mas não é meu. Tem ouro que eu trouxe que está no corpo da tua filha, mas também não é meu.
Eu vou aplicar para tu entender. Eu toco, mas o talento não é meu. Eu prego, mas o talento não é meu. Eu rejo, mas o talento não é meu. É dele, por ele, para a glória do nome dele. Olha, irmão, com todo respeito que eu vou dizer isso aqui. Como é feio gente metida no reino. Tem gente que se o nome não apareceu, não fizer merchando o que faz, não se sente satisfeito. Desculpe da liberdade, tem gente que está mais preso no cargo do que o preocupado com o nome escrito no livro da vida. Cargo fica, cadeira fica, carteira fica, mas se o nome estiver lá, teto de igreja não segura crente no dia do arrebatamento, não. Oh, glórias a Jesus. Me ajuda, Jesus. Tá falando. Ô, Jesus, deixa eu te dar. A pessoa ser metida, irmãos, da porta para fora da igreja, já é feio. Mas pelo menos ela fora. Porque tem, porque pode, porque conseguiu. Enfim. Agora a pessoa ser metida dentro da igreja por causa de talento, que nem dele é. Se Jesus fechar a porta, esconder a chave, eu quero ver quem é que canta. E vou te dar uma notícia, irmão. Rede social é a coisa mais mentirosa que existe. Fica acreditando em rede social, não. Tá achando que vir aqui, bater o pé, fazer cara de bravo, estufar os olhos, falar em língua e chacoalhar o corpo, a pessoa não conhece, fala, ai, que vaso. Vaso o quê? Você nem conhece. Nem sempre onde tem barulho tem poder de Deus. Rede social não é nada disso, irmão. Tem dia que Deus não quer fazer. Quem prega aqui sabe o que eu estou falando. E quem canta também. Você ora, jejua, estuda, pede para Deus a palavra, Deus te dá a palavra, aí você vem cheio. Você fala, hoje o céu vai rachar. Não acontece nada. Aí você volta para casa dizendo, Senhor, o que aconteceu? Deus diz, não aconteceu nada. Não, isso eu já vi, mas por que não aconteceu? Porque eu não quis. Você já parou para imaginar, irmão, se todo culto que a gente for pregar, Jesus dá uma palavra boa e a igreja envergar? A gente vai ficar mais metido do que qualquer um. Tem gente que acha que só ele prega. Tem gente que acha que só ele canta, só ele toca, só ele rege. Eu vou te dar uma notícia. Tirando eu e você, Deus tem 7.000 guardado na manga melhor do que a gente. Oh, glória a Jesus. Recebemos uma família para congregar em Catanduva, Romão. Veio de São Paulo. E a irmã foi se familiarizando. E quando ela se sentiu um pouquinho mais à vontade, ela falou para mim um dia assim, na porta da igreja. Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Pode falar. O marido dela vigia. Eu falei, não, agora fala. Se ele não fala isso, não precisa falar. Mas já que ele falou, me deu um furniquito agora, fala. Ele lá disse, quando o senhor ia pregar na nossa igreja, pastor, eu falava para minha filha, vai mais cedo para a igreja, que o porteiro já deve abrir a igreja. Leva a bolsa da mãe, a bolsa da nenê e a Bíblia. Guarda as primeiras cadeiras da frente que tiver reservada. Que tiver vazia, melhor dizendo. Aí eu disse, por quê, irmã? Porque era o senhor que ia pregar. E eu queria sentar na frente para ver o senhor de perto. Aí a gente fica meio sem graça. Eu falei, amém, irmã, Deus seja louvado. Ela disse, não, mas o senhor vê como que é, né? Hoje eu congregando com o senhor é tão normal. Eu falei, a senhora achou que eu era o quê? Um ET? Tá achando que todo culto Deus vai dar uma palavra nova, irmão? Tá achando que todo culto Deus vai dar uma inspiração de um hino novo, é? Tá achando que todo culto que você vai reger a glória vai descer, é? Tem culto que Deus não vai querer fazer. E não é porque ele não aceitou. É para colocar a gente no nosso lugar. Oh, Jesus. E como é chato, gente que se acha, irmãos. Desculpe da liberdade, eu sou mais ou menos assim. Se me dá a paz do Senhor, eu dou também. E se passar e fazer de conta que não vê, pastor, eu também não vejo. Eu vou te explicar. Eu aprendi uma palavra em Catanduva chamada ranço. Sabe como eu aprendi o ranço? Comendo torresmo. Fui visitar uma irmã fritando uma tachada de torresmo e eu, ó, irmão, torresmo. Coca-Cola gelada. Os irmãos tudo querendo ir para a cantina, Jesus. Aí quando ela fritou a segunda fritada lá, ela falou, pastor, não mexe mais nesse não, tá saindo fresquinho aqui, ó. Eu falei, irmã, eu me lembro como se fosse agora, irmão. Eu falei, irmã, desculpa, mas não desce. Ela falou, encheu? Eu falei, não enchi, mas não vai. Ela deu ranço. São Paulo é indigesto. Comi e fica indigesto. Tem aqueles mais simples que dizem, panzinou. E tem os pés no chão mesmo que dizem, eu tô com ranço. É isso aí, eu tenho ranço de gente metida no reino. Mas sabe quem são os culpados desses intergalácticos da fé nos nossos altares? A gente que convida, irmão. E eu estou falando como pastor de igreja. Estou falando como itinerante, não. Nada contra, porque eu ainda tenho essa veia e não quero que apague. Mas estou falando como pastor de igreja. Quando vai ter festa da igreja, eu falo para os líderes do departamento, não convide medalhão e nem estrelão da fé. Vocês trabalham 1 ano para juntar valores. Tem muita gente boa, humilde no reino que Deus usa. Acaba o culto, irmão, a pessoa quer chegar perto, apertar a mão, a pessoa faz de conta que não vê. Culpado é nós que convida. Os irmãos estão aqui, irmão? Ufa, eu achei que os irmãos tinham ido embora. Mas Eliezer deu um show de humildade. Eliezer sentou na cabeceira da mesa e disse, eu sou servo. Está tudo aqui comigo, mas não é nada meu. É tudo dele. Oh, glória. E ó, eu vim com uma ordem, buscar uma noiva para o filho dele. E quem que é o teu senhor? Abraão. Na ordem disse, Abraão é meu irmão, rapaz.
Falei, pois foi teu irmão que mandou eu vir aqui. É por isso que o capítulo tem 67 versículos, porque ele vai narrar tudo que eu falei até agora. Ele vai repetir: o meu Senhor me chamou, mandou eu vir aqui buscar uma moça. Quando eu cheguei na fonte de vocês, eu orei por Deus do meu Senhor, pedi 5 sinais, e Deus me respondeu do jeito que eu pedi. Detalhe, que ela fosse na fonte, levasse o cântaro, enchesse o cântaro, eu tinha que pedir água para ela, tinha que me dar, e para os meus camelos era ela que tinha que oferecer. E vou falar para o senhor, viu, irmão? Foi a tua filha que fez tudo isso. E ela não foi oferecida não, foi resposta de oração. Eu posso levar a moça? Eu estou sentindo Deus aqui. Eu posso levar ela, porque o meu Senhor me deu uma ordem para mim vir buscar. E eu vim buscar e eu achei. Posso levar? A mãe de Rebeca disse: irmão, eu também quero falar. Irmão, eu pego o texto. Eu posso falar? Meu marido falou, meu filho falou, o senhor falou. Eu também quero falar. Me dá uma semana para mim me despedir da minha filha, porque fazem 65 anos que o meu cunhado foi embora daqui, a gente nunca mais viu. E eu estou achando que eu não vejo mais minha filha se ela for. Se eu tivesse lá, eu ia falar: irmão Eliezer, dá uns 15 dias, ela merece. Mas Eliezer disse: senhora, não me detenhas. O meu Senhor me deu uma ordem. E a ordem é: vai, procura, acha, prepara e traz. Vai, procura, acha, prepara e traz. Ele disse: eu vim, procurei, achei, já preparei ela lá na fonte. Se o senhor deixar, eu vou levar. Alguém disse: então pergunta para a noiva. A gente está batendo papo aqui na sala e não sabe nem se a noiva quer. Irmão, pode chamar o pregador que gospe fogo, rota brasa e sua azeite. Pode chamar o cantor do Remiflow, Remifly. Se a noiva não quiser, pode fazer campanha, pode fazer congresso. Se a noiva não quiser, eu não preciso ser profeta para dizer que o número de pessoas que essa igreja tem era para ter gente de pé. A pergunta é: dá para obrigar o povo a vir? Se a noiva não quer, irmão. Mas bem-aventurado foi quem quis e veio. Pergunta para ela. Aí o versículo 58 vai responder. Então chama ela. Ô Rebeca! O texto diz que ela já saiu do quarto pronta. Na verdade, ela não saiu do quarto pronta. Ela saiu da fonte. Ela se apronta na fonte e se esconde no quarto. E aqui tem uma lição. Porque não adianta você receber o que você está recebendo aqui e perder na calçada da igreja. O que você está recebendo aqui, leva para tua casa e se guarde. Porque o noivo vem aí, irmãos. Ela saiu na porta do quarto e alguém perguntou: irás tu com este varão? Atirei. Eu estou ali dentro, mas estou escutando. Eu estou preparada. Irmão, se a trombeta tocar agora. Aleluia. Se a trombeta tocar agora, você está preparado? Irás tu com este varão. Aleluia. Olha, irmãos, o horário não me permite, apesar de eu estar dentro do horário. Mas deixa eu te falar uma coisa. Desculpe da liberdade. Nem todo mundo mais na igreja está acreditando no arrebatamento. Tem gente que está vivendo como se isso nunca fosse acontecer. E eu vou te dar uma notícia. Nunca vivemos sinais tão fortes do arrebatamento como estamos vivendo nesses. Eu não vou falar de guerra, terremoto, peste, fome, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, irmão contra... Não vou nem falar disso. Eu vou falar de uma que Daniel falou. Daniel disse assim: quando estiver perto do fim, a ciência irá se multiplicar. Você tem noção que esses dias tinha 4 astronautas dando a volta nas costas da lua? E um deles era um pastor presbiteriano que lá no espaço abriu a ceia, consagrou o pão, consagrou o cálice e tomou ceia lá no espaço. Você tem noção disso, irmão? A ciência está multiplicada. Você tem noção que tem uma nação no mundo que fez um cérebro artificial e o cérebro está correspondendo como natural? Você tem noção disso? Estamos perto do fim. E tem crente que não acredita. Tem crente que diz assim para tentar disfarçar, que ele não tem coragem de falar: eu não acredito. Aí ele fica disfarçando: ah, mas vai demorar. É mesmo? É. Enquanto a palavra não for pregada a todo mundo, não pode vir um fim. Quem é que prega na janela 10x40? Aí eu venho na contramão e digo: quem disse que para Jesus salvar precisa de mim e de você ir lá? O que a Bíblia diz? Os céus proclamam a sua glória. Eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmão, se Jesus quiser salvar, é no revoar de uma borboleta, é no bater das asas de um pássaro, ele se revela para alguém aonde estiver. E eu estou falando isso com muita propriedade, porque eu fui orar para uma senhora num sítio a 25 quilômetros de Catanduva, uma senhora de 98 anos, nascida e criada no catolicismo romano e nunca entrou numa igreja evangélica. Nunca entrou numa igreja evangélica. Ela teve uma visão a olho nu. Foi procurar o sacerdote da igreja dela. Sabe o que ele falou? Procura um pastor que te explique isso melhor. Resumindo, fomos no sítio. 98 anos. Eu falei para ela: Jesus está voltando, dona Maria. Ela falou: pois foi isso que eu vi. E eu falei para o meu filho: acha um pastor para me perguntar? E eu quero perguntar para o senhor. Falei: mas o que a senhora viu? Ela disse: eu estava sentada nessa cadeira, de frente para esse pasto, 3 horas da tarde. Aquele dia o céu não tinha uma nuvem, mas eu olhando para o pasto, eu percebi que alguma coisa estava acontecendo no céu.
Ela diz, quando eu olhei para o céu, o azul do céu começou a se enrolar que nem uma cortina. E quando eu olhei para cima, atrás do azul que foi enrolado, veio uma voz dentro de uma luz forte. E no meio da luz veio uma voz dizendo, Jesus breve vem. Ah, eu estou sentindo Deus nessa casa aqui. Ela falou, e eu não entendi o que é isso. Eu falei, eu entendi. Jesus está voltando, quer levar a senhora para o céu, mas para ir para o céu tem que erguer a mão e aceitar Jesus. Prepara a tua glória. Ela disse, se for para ir para o céu, eu levanto a mão e aceito Jesus agora. Nunca entrou numa igreja evangélica. Os céus proclamam a sua glória. Se você gosta de ler, irmãos, compre um livro chamado Fator Melquisedeque. É um livro maçante, mas interessante. É de um pastor norte-americano que ama missões. E ele vai contar uma experiência nesse livro da antiga União Soviética, quando era aquele bloco todo, onde está tendo a guerra da Ucrânia com a Rússia, quando era todo um só. Eles queriam provar para o mundo que Deus não existe. E a pergunta é, então por que as pessoas falam de Deus? Sabe o que eles defendiam? Porque o pai fala para o filho para o neto para o bisneto, e vai passando de geração a geração, mas nunca ninguém viu Deus. Vamos pegar algumas crianças abandonadas na maternidade e levar para uma ilha deserta. Vão ter o melhor tratamento do mundo, mas quem vai cuidar delas não vai falar Deus. E quando eles estiverem uma certa idade, nós vamos apresentar essas crianças para o mundo. Compre esse livro e leia para tu ver. E a proposta deles é a seguinte, vamos perguntar para essas crianças, o que é Coca-Cola? Elas vão dizer um refrigerante. E vamos perguntar, quem é Deus? E vocês vão ver que ela vai responder, Deus, não sei, nunca ouvi falar. O que é isso? Mas quando as crianças tinham por volta de 8 anos, levaram 10 crianças a uma ilha deserta. Quando as crianças tinham por volta de 8 anos, perceberam que uma criança, todo fim da tarde que ela podia, ia no alto da ilha, na beira da praia, colocava a mão no queixo e ficava vendo o pôr do sol. Como aquilo ficou repetitivo, eles começaram a notar. E segundo relatos do pastor, começaram a perguntar para a criança, o que você vem fazer aqui toda tarde? E a criança, na simplicidade, disse assim, é que eu acho tão bonito o sol entrar dentro da água para ir embora, que eu gosto de ver sempre que eu posso. Aí perguntaram para a criança, bonito é, mas além de bonito você acha mais alguma coisa? A criança olhou de novo, olhou para a pessoa e respondeu, eu fico olhando e eu acho isso tão bonito que eu também fico pensando, se isso é bonito, já parou para pensar quem fez? A criança não falou Deus porque nunca ouviu, mas os céus proclamam a sua glória. Eliezer, não me detenhas, deixa eu levar. Resumindo, ela monta no camelo e volta para as tendas de Abraão. E eu já estou encerrando. Vamos ver se os irmãos lembram. Quantos dias foram para vir? 30. Eu deduzo que pela lógica também foi 30 para voltar. Agora você já parou para imaginar, irmão, o papo desses dois 30 dias? Porque 30 dias dá para conversar, hein? Eu e o Romão viemos de Joinville, pouquinho mais de 1 hora, algum tempo sem se ver, colocamos tanta conversa em ordem, mas não é da vida dos outros não. Ele falando da dele, eu falando da minha. Somos crentes, irmãos. Agora você parou para imaginar 30 dias? Você tem noção do papo dos dois, irmão? A Bíblia não diz o que os dois falaram, mas a Bíblia me deixa pensar. Eu quero crer que o assunto dos dois nos 30 dias era Rebeca. Ou melhor, Isaac. Eu fico imaginando o Eliezer falando para Rebeca, você vai ver o moço que eu fui buscar para você. Daqui, ó. E aquilo foi alimentando ela. Com 15 dias de viagem, quem sabe ele disse, quando você conhecer ela, quando você conhecer ele, você vai ver. Você vai amar ele. Quem sabe ela disse, eu já estou amando só de ouvir. Faz 15 dias que você está falando dele. Você está falando tão bem dele que eu já estou amando. Eu não sei se tem irmãos que não estão entendendo minha linha de raciocínio. Mas eu vou fazer um podcast ao vivo aqui agora. Pastor, o senhor, que é o líder do departamento, a esposa do senhor está no plenário, do dia que vocês se conheceram até agora, não casados, se conheceram, quantos anos vocês estão juntos? Mais de 50. Agora que vem a pergunta. Quantos aqui acreditam no amor à primeira vista? Eu vou perguntar um negócio antes. Quantos solteiros tem no auditório aqui no plenário? Solteiro. E que quer casar? Tem, tá vendo? Agora pode abaixar a mão, deixa eu perguntar para os solteiros. Quantos dos solteiros aqui acreditam no amor à primeira vista? Ninguém. Por isso que está solteiro. Pronto. Irmão do céu, tá explicado. Eu vi gente do grupo sênior levantar a mão. Por que você não acredita no amor à primeira vez? Você quer ver? Volta aqui. Se alega, mas não se perca. Vem aqui. Foi o senhor que olhou para ela ou ela que olhou para o senhor? Ele que olhou para ela. E é assim que começa, viu, irmão? E detalhe, é para olhar aqui dentro, não é lá fora, não. E foi aqui dentro, eu vi agora. Não foi o anjo que me revelou, não. Ele falou. Quando eu fui pregar na igreja da minha esposa Sheila, esse lado da igreja aqui, ó, a igreja é um pouquinho maior do que essa. O Marcos conhece. Esse lado aqui, ó, era só juventude. Os jovens daquela época tinham 120 vozes no departamento da mocidade. Eu sentado do lado do pastor dela, um homem de poucas palavras. Mas quando ele falou mocidade louvando a Jesus. E eu tô aqui só. Quando levantou a mocidade que eu olhei para Sheila, eu disse terra, mistério, glória. Irmão, é aqui que você tem que olhar, não é lá fora não. É aqui. Inclusive a gente tem que dar mais encontro de solteiros na igreja.
Encontro de solteiro. Aí, ó, até o teclado falou amém. Mas eu não queria fundo musical. Nem sei se o senhor ia fazer, viu, varão? Obrigado. Vai que eu me empolgue e quero cantar aqui. Tem gente que já acha que é agora que vai acontecer. Falei pra Sheila, eu vou colocar aquela mocinha no meu nome. E eu coloquei mesmo. Aqui, ó. Tô me achando, irmão. Ô, Jesus. É aqui que começa. Eu quero crer que com Rebeca foi diferente, irmão. E você vai entender minha linha de raciocínio. Ela nunca viu Isaac, mas de tanto ouvir de Isaac, pelo boca de Eliezer, eu quero crer que ela já começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Você quer ver como você vai me entender? Quantos aqui já viram Jesus a olho nu? Nem eu. Agora só por desencargo de consciência. Quantos aqui nunca viram ele, mas mesmo sem ver, ama ele só de ouvir falar, dá um glória? A pergunta é, como que você ama alguém que você nunca viu? É porque todo culto Eliezer, chamado Espírito Santo, está aqui dizendo, você vai ver quando a trombeta tocar. Irmãos, para mim não existe texto na Bíblia, no Velho Testamento, que fala melhor da trindade da igreja do que Gênesis 24. Quando eu falo de Abraão, eu falo de Deus, de Isaac, de Jesus, Eliezer, o Espírito Santo, Rebeca, eu falo da igreja. Quando eu falo dos camelos, eu falo dos obreiros. Vocês podem até achar graça, mas é pesado levar a noiva do filho do homem. E foram eles que levaram a moça. Ela monta no camelo, parte para a terra de Abraão, e quando vai chegando perto, a Bíblia diz assim, e subia Isaac pelo caminho da oração. Quando ela olhou de longe, ela falou, é ele. Irmã Rebeca, como que a senhora sabe que é ele, se a senhora nunca viu ele? Porque faz 30 dias que Eliezer está falando dele. Mesmo sem ver, eu já sei quem é. Você pode estar achando graça, mas isso aqui tem uma lição. E a lição é, só é enganado quem quer, viu, irmão? Hoje o que está vindo de um vento modernismo dentro de igrejas para arrastar a gente, mas só é enganado quem quer. Você pode ter certeza, irmão. Eu nunca vi uma geração de crente tão migratório como nós estamos vivendo nesses últimos dias. Se aqui não está passando por isso, louve a Deus por isso. Mas quanto crente migrador de igreja. Mas puxa o currículo desses crentes. Crente que não vai em escola dominical, culto de oração e nem culto de ensino. É esses que ficam mudando de endereço que nem muda de roupa. Porque crente que frequenta escola dominical, culto de ensino e oração, não fica pulando de galho em galho não. Porque já conhece ele. Ela desce do ombro do camelo e pergunta para ele, quem é esse moço que vem vindo ao nosso encontro aí? Esse moço? Foi para ele que eu fui buscar você. É ele mesmo. Ela disse, eu sabia. Ela monta no camelo, cobre a cabeça com sinal de reverência e ele não vai tomando posse da moça não. A história diz que o pai sai da tenda, recebe a noiva, pega o filho e introduz o casal nas recâmeras do pai. E eu encerro a minha fala sem agitar as águas, porque as águas já estão agitadas. Eu não tenho mais aquele pique de nos últimos 5 minutos dar um gás para a igreja dar glória para me devolver a igreja dando glória. Se você não deu glória em 3 horas de culto, irmão, não é agora que você vai dar. Mas eu encerro devagar e pausado dizendo para alguém aqui, pode ser hoje que a trombeta vai tocar. Pode ser hoje que esse teto não segura a crente que tem o nome escrito no livro da vida. E se você crer, saia daqui com essa palavra queimando no seu coração. Irmão, deixa o teu like nesse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa assistir essa mensagem. Deixe aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. E é claro, irmão, se inscreva aqui no canal Fogo do Ourives se você não for inscrito. Irmãos, mais um vídeo, mais uma sequência de mensagens e testemunhos poderosos com o pastor Isaías de Oliveira. E a cada dia, irmãos, que nós ouvimos as maravilhas de Deus, a nossa fé ela vai se renovando. A nossa vida espiritual ela vai se renovando, porque a palavra de Deus, os relatos daquilo que Deus pode realizar, vão fazendo com que a nossa fé ela vá se fortalecendo. Uma brasa, ela só se mantém acesa quando ela está junto de outras. Isso faz com que ela se mantenha acesa por mais tempo, né? Quanto mais as brasas se ajuntam, mais calor elas produzem e assim elas vão se mantendo mais fortes. Irmãos, nós precisamos a cada dia estar nos envolvendo, estar mais próximos dessa fogueira. Essa fogueira do Espírito, essa fogueira que o Evangelho ele nos traz. Nos manter, irmãos, a cada dia envolvidos nessa graça. Deus ele tem
uma maneira de agir, irmãos. E eu sempre falo isso, que na maioria das vezes ele vai na contramão daquilo que nós imaginamos ser o correto. Deus, ele escreve certo por linhas tortas. Deus, ele faz coisas que no exato momento que ele está fazendo, nós não entendemos, mas que tempos depois nós vamos entender o porquê de todas as coisas. Então se alegre, mantenha a sua fé no Senhor, porque o mesmo Deus que fez milagres, sinais, prodígios acontecerem no passado, é o mesmo Deus que faz esses sinais acontecerem também nos dias de hoje. E por mais que o inimigo se levante para fazer com que você queira desistir, o nosso Deus é fiel, irmãos. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Esse vídeo do pastor Isaías fala poderosamente aos nossos corações, porque ele finaliza essa mensagem nos falando a respeito de um Cristo que foi aos céus, mas que um dia voltará para buscar a sua igreja. E eu não sei se você me assiste e está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você me assiste e tem muito tempo que não sente a presença de Deus. Mas hoje pode ser o dia de você retornar para os caminhos do Senhor, de você novamente trilhar os caminhos do Evangelho de Cristo. Talvez, irmão, alguém te entristeceu, alguma pessoa chegou até você e fez algo que te machucou muito. E eu não estou aqui para isentar pessoas de errarem, porque realmente pessoas erram, mas eu estou aqui para lhe dizer que o nosso Senhor Jesus, ele tem um ponto de recomeço para a sua vida. Ele tem uma obra a realizar através da sua vida. Então, não permaneça mais prostrado. Se levante, porque Deus, Jesus, ele vai voltar. E quando ele voltar, aonde nós estaremos? Como nós estaremos? Estaremos realizando as obras de Cristo, falando a respeito do seu amor, ou estaremos perdidos, afundados em mágoas, em coisas que já passaram e que não voltarão mais? Reflita, deixa o like, compartilhe com alguém que precisa assistir essa mensagem, deixe nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo e, é claro, se inscreva aqui no canal Fogo do Ourives se você não for inscrito. Um forte abraço e até o próximo vídeo.